Ora, muito bem, a partir de agora, o programa 45 minutos à Sporting está mais uma vez de regresso, mais uma semana de regresso. A semana passada foi, digamos que um pré-programa e agora já com todos reunidos à volta da mesa, ou da internet neste caso, para falar sobre a nova temporada do Sporting Clube de Portugal. Já houve sorteio, já houve mais umas contratações, há novas informações em relação a uma possível chegada de uma proposta do Chelsea por Mateus Nunes, já lá vamos, mas primeiro dar as boas-vindas ao Fernando Seixas, ao Nuno Trincão e também ao Nuno Constantino. E vamos começar primeiro pelas últimas chegadas ao Sporting. O Nuno Constantino já falou de algumas. A semana passada ainda só havia a chegada do Morita. Entretanto, já houve mais umas chegadas. Uma das contratações feitas, digamos que quase de relâmpago ou não, dependendo se foi mesmo de relâmpago ou não. O que é certo é que de um dia para o outro tivemos a confirmação de que havia negociação e para o dia seguinte já havia a finalização dessa mesma contratação e foi oficializado. Rochinha saiu do Vitória de Guimarães e entrou pela porta do Sporting Clube de Portugal, assina um contrato por 4 anos até 2026 e vai ficar com uma cláusula de rescisão a rondar os 45 milhões de euros, 27 anos, e depois de ter passado pelos escalões de formação dos outros dois rivais, esteve noutros clubes em Portugal e agora, a nível profissional, vamos dizer assim, alcança um patamar ainda maior, como é o de jogar num grande, neste caso, no Sporting Clube de Portugal. Olhando para esta contratação, Fernando Seixas, bem-vindo. O Rochinha vem juntar-se numa posição que estava mais debilitada com a saída do Sarabia, e o Sporting, diria eu, que está a começar a aprontar-se para atacar a nova temporada, e os treinos e os testes físicos e tudo isso já começaram. Portanto, vês com bons olhos esta chegada do Rochinha? Olá a todos, antes de mais um gosto de novo aqui na segunda época, não é? Respondendo à tua questão, sim, vejo. É um jogador muito interessante, o Sporting está a apostar, enfim, no mercado interno. Não está a fazer assim muitas compras, foi buscar ao Santa Clara um médio, foi buscar agora um guarda-redes à Juventus, que será um segundo ou um terceiro, e foi buscar agora o Rochinha ao Vitória de Guimarães, que será um médio ofensivo, um segundo avançado. Eu acho que é interessante, é um jogador que com 27 anos, portanto está aqui no ponto de já, enfim, com a maturidade que é necessária para jogar no Sporting. É mais uma opção que nós temos. Acho que é um jogador que não foi caro, que vem para o teto que nós temos em salários, é um jogador habituado à nossa liga, enfim, acho que para o consumo interno dá. Agora, o que me preocupa um pouco é as contratações, julgo eu, não estarem a ser feitas, ou ainda a ser feitas, com uma dimensão a pensar na Europa. Acho que as contratações estão a ser feitas muito para, enfim, colmatar aqui algumas falhas que nós tínhamos, nomeadamente na nossa defesa, que já veio sem justo no final da época. Enfim, fomos buscar o médio, fomos buscar este avançado ou este segundo avançado. O Trincão eventualmente virá, mas parece-me que o Sporting está mais a contratar para consumo interno do que para a Europa.
enfim, as equipas ainda não estão fechadas a nível europeia. Aquilo que me parece é que o Sporting, tal como fez ao ano com o Sarabia, que se não estou em erro foi no último dia, pode ir buscar ainda um jogador ou outro com algum nome, jogador esse que possa não estar colocado ou estar na equipa e não ter espaço dentro dela, com a perspectiva de ir ao Mundial. Portanto, neste momento eu acho que o Sporting está a ser cuidadoso, cauteloso, cirúrgico, está a colmatar algumas falhas que tínhamos. Surge hoje a notícia que o Chelsea poderá estar interessado num jogador que eu não gostava de ver sair. Eu acho que, sinceramente, ele não vai sair, até porque para o Chelsea ele põe em risco, eventualmente, a presença dele para o Mundial, porque uma coisa é jogar no Sporting, outra coisa é, eventualmente, o banco do Chelsea. Enfim, ainda estamos aqui muito no início. O campeonato começa, de facto, dia 7 de agosto, portanto, daqui a um mês. Acho que ainda há muita contratação a ser feita, muita contratação ou muito rumor a existir. Para já, parece-me que dos três grandes, o Sporting é aquele que tem tido mais cuidado a fazer contratações. Hoje o Benfica faz mais contratações como fez nos últimos 2 anos, portanto gasta milhões e milhões e milhões. O Porto vendeu aqui duas ou três peças importantes e ainda não fez contratação nenhuma, exceto de um defesa central, se não estou em erro. E o Sporting julgo que está aqui numa posição de estabilidade da equipa e só incluindo algumas peças para substituir exatamente as saídas. Nuno Trincão, a tua opinião também em relação a tudo isto, à chegada do Rochinha e à forma de como o Sporting planeia mais uma temporada, a terceira temporada consecutiva com Ruben Amorim no comando técnico dos Leões. Boa noite a todos. Queria dizer que é um gosto estar aqui contigo, Francisco, contigo, Nuno, e contigo, Fernando. E a quem nos ouve e segue, um forte abraço destes amigos leoninos. Em relação ao produto que me fazes, pronto, o Santos Justo já era um dado adquirido, precisávamos de um central. Para mim é uma incógnita grande, porque é um jogador que esteve lesionado na época passada, este ano parece que já está também com problemas e vamos ver o que é que dá, porque o Sporting precisa realmente de um central. Em relação ao Morita, digamos que saiam do meio campo, o Palhinha, entra o Morita. Pronto, não me vejo assim grande alteração em relação ao plantel do Sporting e concordo com o Fernando que realmente está a ser uma abordagem muito cuidadosa e muito a conta-gotas. Sai um, entra um e sem grandes habilidades. Depois, em relação ao Rochinha, eu acho que é aquele típico jogador de plantel. É um jogador que não vai criar problemas, não é uma vedeta. Antes, pelo contrário, é um jogador muito útil, que faz várias posições do meio campo para a frente. É aquele jogador que é um jogador de equipa, pronto, e é um jogador que tem assistência, que tem golo, que tem um bom remate, portanto, também acho que é uma boa aquisição. O ordenado não será por ir além, a cláusula de compra também foi bastante acessível, portanto, foi uma atuação inteligente em relação ao mercado. Agora vamos ver o que daqui para a frente é que eu acho que as coisas vão começar a aquecer, não é? Há um jogador que eu disse já o ano passado, a época passada, e volto a dizer este ano, que fará muita diferença ao Sporting sair, que é o Mateus Nunes, na minha opinião. Porque é um jogador que não será fácil substituir, quer no mercado interno, quer no mercado externo. Primeiro porque não há muitos, e segundo, os que haverá serão jogadores de muitos e muitos, muitos milhões que não estarão ao alcance do Sporting. Portanto, essa é uma preocupação, entre aspas, que eu tenho, é se o Mateus Nunes sai. Acho que a dinâmica de como joga o Ruben Amorim vai dificilmente manter-se e não haverá ninguém, como disse, para o substituir. Portanto, essa é uma incógnita maior e até porque vendendo o Mateus Nunes teremos que comprar outro jogador e dificilmente nessa troca será um jogador para acrescentar. Portanto, será um jogador para remediar em termos de saída daquele meio campo.
Em relação à frente, pronto, cada vez parece mais que o Ruben Amorim querá jogar com uma frente muito móvel, em que todos farão todas as posições, quer o 10, quer o 9, quer as alas. Portanto, parece-me que vai ser assim. Caso chegue o Francisco Trincão, que eu estou muito expectante que chegue e gostava muito que chegasse rapidamente, eu acho que aí será um upgrade bastante grande para a frente de ataque do Sporting, uma vez que ficamos com muitas opções. É um jogador da confiança do Ruben Amorim, foi o Ruben Amorim que fez com que ele fosse parar ao Barcelona, entre aspas, independentemente da qualidade e do mérito do jogador. O Ruben Amorim conhece-o melhor que ninguém. Sei que o Francisco gosta muito de jogar com o Ruben Amorim, portanto, esse será o melhor elogio que eu poderei fazer no caso de vir. E sei que será disposto, inclusivamente, até a perder alguns direitos financeiros para representar o Sporting. Mas é como digo, eu acho que o mercado irá começar a mexer muito a partir de agora. Por outro lado, há uma coisa que o Ruben Amorim também disse desde o início desta pré-temporada, é que gostava de levar a equipa mais ou menos não fechada, mas com 90 e tal por cento dos jogadores, que é no domingo, que vão para o Algarve no dia 10. Portanto, o Ruben Amorim, como eu conheço, sei que gosta de começar a montar a equipa cedo, e cedo, não é cedo, porque isto daqui a uns dias começa o campeonato e graças a Deus não temos pré-eliminatórias, nem playoffs, nem nada. Mas vamos ver o que se passa daqui para a frente, se o Francisco Trincão chega e o que acontece ao Mateus Nunes. Estas são as duas maiores incógnitas. Se o Francisco Trincão chegar e o Mateus Nunes ficar, eu penso que o Sporting ficará com um platel superior ao do ano passado, na minha opinião. E depois, como o Fernando disse, até ao fim do mês de agosto, poderá sempre haver jogadores emprestados, jogadores dispensados e oportunidades de negócio. Vamos ver o que acontece. Nuno Constantino, no último programa já tinhas falado sobre algumas coisas em relação à nova temporada do Sporting, com esta inclusão do Rochinha, também com a possibilidade, em Espanha já se falou de quase iminente, em Portugal também já se reproduziram essas mesmas palavras da imprensa espanhola. Ao que parece, segundo o jornal A Bola, parece que o Barcelona não quer abdicar dos 20 milhões de euros e, face a este interesse do Sporting no Francisco Trincão, num empréstimo, parece querer uma exigência de cláusula de opção de compra obrigatória de 20 milhões de euros, ou no final da cedência, seja de 1 ano ou então renovável por mais uma temporada. A tua opinião em relação à chegada do Rochinha, a esta possibilidade, eu diria que iminente, do Trincão poder chegar ao Sporting, e da chegada também de mais um guarda-redes, neste caso será para fazer parte do plantel, que será certamente para ser o segundo ou terceiro guarda-redes, já que o João Virgínia não vai continuar no plantel leonino. Boa noite a todos, boa noite Francisco, boa noite Nuno, boa noite Fernando, boa noite ao nosso auditório. É um prazer estar de novo com vocês aqui. Em primeiro lugar, e porque estamos a falar de transferências, gostava de falar do Palhinha e agradecer tudo o que ele fez. É um daqueles jogadores que eu gostava que o Sporting nunca tivesse que vender. É daqueles jogadores que nunca virou as costas ao clube, nem nos momentos mais complicados, nem nos momentos em que foi mandado de treinar no Pinhal. E eu acho que são esses jogadores que criam uma mística, sobretudo junto das camadas jovens. E eu acho que isso foi visível na entrevista que ele deu à Sporting TV na altura que saiu, a forma como ele vibra o clube. E, portanto, em primeiro lugar, gostava de lhe agradecer, através deste programa, tudo o que ele fez e esperar que tenho muita pena que saia para um clube da dimensão do Fulham. Acho que podia almejar voos um pouquinho mais altos e também o Sporting podia almejar um bocadinho voos um pouco mais altos na sua transferência.
Estamos a falar de um jogador de seleção e, portanto, não me parece tão estranho assim. Em segundo lugar, no seguimento do que falámos a semana passada sobre eu ter dito, e eu sou bastante crítico de algumas ações da nossa direção, acho que alguns pontos estão de parabéns, porque conseguem fazer algumas compras relâmpago, ou pelo menos que não vêm na comunicação social. Não vem na comunicação social. E este Rochinha, eu acho que este Rochinha é um dos casos. Fico contente, e não uso o Transfer Market como referência, mas eu creio que, pai, pela primeira vez compramos um jogador abaixo do valor que ele tem no Transfer Market. Pronto. Depois, algumas... Mateus Nunes, ao contrário do Fernando, quer dizer, ao contrário do Fernando, não. Eu acho que ambos ansiamos a mesma coisa, que é que o Mateus Nunes não saia. Parece-me a mim que irá sair. É um jogador com demasiada qualidade para que os grandes da Europa não olhem para ele como, entre aspas, uma pechincha. Onde eu não vejo, e acho que foi o Nuno Trincão que o disse, eu acho é que há um conjunto de posições onde estamos a trabalhar bastante pouco e que urge resolver, nomeadamente a baliza, desde a saída do Max, que não temos realmente um segundo guarda-redes. Na verdade, o Adam é um guarda-redes muito experiente, que nos tem dado bastantes resultados e não apresenta um historial de lesões por aí além, mas para uma equipa como o Sporting eu acho que deve haver um segundo guarda-redes, claro, e eu não sei se é este guarda-redes que nós vamos buscar à Juventus que faz a posição ou que sobretudo perspectiva o futuro. Onde é que eu também estou preocupado? Estou nas dispensas, porque essas sim vêm na comunicação social todos os dias, que representam parte significativa do orçamento do clube, e sobre essas, até agora, no news. O Giovane. Falámos hoje de Giovane, não é? Mas Vinagre, Slimani... O Vinagre já se falou que iria ser dispensado, não é? Não, o Vinagre vai. Não, o Vinagre tem mercado. O Vinagre... O Vinagre, o Slimani, eu acho que todos eles têm mercado. A questão é em que condições é que nós conseguimos e quanto é que isso pesa ou não no nosso orçamento para os próximos anos. Estamos a falar do Ilori, estamos a falar do Camacho, estamos a falar do Sporar, estamos a falar do Slimani, estamos a falar do Vinagre, estamos a falar de alguns que andaram emprestados, nomeadamente o Bataglia, que ninguém sabe mais nada. O Eduardo parece que o clube onde ele estava... O Luís Filipe... e temos muita coisa para resolver, não é pouca coisa. Eu espero mas acho que não somos os únicos, Nuno. Eu acho que estas coisas mas eu vão resolver, não é? Eu com o mal dos outros posso ir bem. Quero lá saber se o Benfica tem 50 emprestados e que não consegue resolver aquilo. Mas eu acho que essas coisas, eu ainda hoje li que o Giovane só não foi para o Braga agora por uma questão de acerto, que o Sporting pede, se não tenho erro, 5 milhões e o Braga só dava 3. Se fosse o inverso, enfim, nós dávamos 5 e o Braga pedia 3. Mas, enfim, eu acho que a direção estará e o Viana estará e os managers deles estarão no mercado a tentar que assim seja feito. Porque, enfim, é um ano muito importante e são jogadores que não jogam. Não, claro, não jogam, mas também, espera lá, muitos deles também não jogam nas suas seleções e, portanto, ser um ano muito importante é muito importante para um conjunto o Slimani joga, não é? O Slimani joga, enfim, o Spolar joga. Sim, mas que vão estar no Campeonato do Mundo. Mas não é só que joguem, é que estejam ou não no Campeonato do Mundo. A gente não sabe quem é que está, não é? Ou quem irá estar. Potencialmente, há aqui 2 ou 3 que podem estar. Que eu acho que tem todo o interesse em sair. O Slimani não tem interesse em ficar no Sporting, não é? Claramente. Eu acho que há aqui um braço de ferro e eu acho que o Slimani é daqueles que tem
tem marcado, seja, hoje falava-se do Nottingham Forest, já se falou de equipas da Arábia Saudita, já se falou da Turquia, tudo isso, equipas onde eu acho que ele tem, é daqueles jogadores que eu acho que pode ter mais problemas no balneário do que em campo. Portanto, é uma questão de gerir isso. Mas, portanto, acho que no cômputo geral estamos um bocadinho atrasados. Acho que podemos ter, e eu falava isso com o Francisco a semana passada, acho que podemos ter algumas surpresas muito perto do final do prazo que nos dificultem a preparação da época. É sobretudo isso. Mas surpresas de entrada ou de saídas? Ou de ambas? Não, eu acho que de entradas ainda assim é uma questão de preparação. Outra coisa é tu preparares uma equipa com modelo de jogo e com determinadas peças que tu perdes. Alguém que te venha acrescentar é um layer adicional. Eu acho que dificilmente nós vamos ter entradas de caras para jogar. Nós podemos ter entradas de caras para o departamento médico como o Santos Justo, não é? Já veio e já está no estaleiro. Como esteve o ano passado todo. Eu uma vez estava com um dirigente de Sporting e falávamos sobre os jogadores e ele dizia assim, às vezes é tão importante analisar o percurso do jogador do ponto de vista desportivo como é da sua vida pessoal, particular e também das lesões. Porque ires buscar, aliás, uma das notícias que vinha ontem no jornal sobre o Rafael Guerreiro do Borussia é que o Borussia estaria interessado em despachar o Rafael Guerreiro porque tem um historial de lesões grande e, portanto, lesiona-se com relativa facilidade. E, portanto, é muito importante quando os clubes compram jogadores ou vendem jogadores, analisar também essa componente, porque essa componente permite que tu tenhas um trabalhador que está mais vezes de baixa ou menos vezes de baixa. E, portanto, eu diria que ainda nos faltam algumas posições ou muitas posições, e nisso concordo com o Fernando. Nuno, mas até ao dia de hoje não há nenhuma aquisição que entre direto no 11. Esse é um facto. Não há. Eventualmente este San Justo entrará. Não sei. Não, mas falta saber se entra ou se nunca entra. Nuno, partindo do pressuposto que a equipa médica o recupera, enfim, eu acho que é um jogador, ele foi adquirido como um grande defesa central que nós necessitamos, não é? Não, e malhou, pelo menos nas redes sociais, forte e feio durante o verão. É verdade. Aparecia a malhar forte e feio durante o verão. Certo? Ou seja, a minha preocupação aqui é, perdes o Palhinha, mas não era titular, dividia a titularidade com o Ugarte. Ok, mas perdes o Palhinha, perdes o Sarabia, podemos dizer, mas no final do ano já estavas a jogar com o Edwards. Está bem, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e estavas a jogar com o Sarabia e com o Edwards em grande parte dos jogos. E tens outro Sim, mas o Sarabia, Nuno, o Sarabia não pode ser encarado como uma perda, não é? Era uma coisa a ter de certo. Vamos lá ver uma coisa. O Sarabia, segundo aquilo que eu li, o Sarabia ainda não está posto de parte. Não vai. O PSG, enfim, ele não terá lugar no PSG. O Atlético de Madrid poderá estar interessado nele. O grande, ele acaba o contrato para o ano. Fernando, explica-me lá. Tu acreditas mesmo? Não vai. Tu acreditas ou queres acreditar? Eu quero acreditar. Ok, pronto. É um facto. Fernando, o jogador que está dos 30, o jogador que está dos 30 para o 31 não vai ganhar um e tal de euros limpos do Sporting. Não, é óbvio que não vai. Se não estou a ver, ele ganha 3. Se tivesse 20, 22. Não, desculpa, eu acho que ele ganha 7, ganha 3 limpos. Pois, limpos. Não é isso, e tu podes dizer, não é o Atlético, não, mas em Espanha tens 5 clubes ou 10 clubes com maior capacidade que o Sporting. Claro, e que pagam isso. E que tem uma montra diferente do que está no Sporting para uma seleção espanhola. Jogar no Vila Real, jogar no Betis, jogar... Vamos lá ver uma coisa. Mas o Sporting, repara, o Sporting deu-lhe a seleção.
Ele fez o ano no Sporting e foi um ano em que ele foi chamado à seleção. Certo. Isto também para mim é um argumento, isto é um argumento que o Sporting pode usar até no final agora do mercado, em jogadores que possam não ter lugar nas equipas, quero que eu dizia, e o exemplo, olha, é o Pablo que teve aqui um ano, fez uma época ótima e que foi mas eu gostava de explorar isso. Segundo a nossa liga, ele não entra no 11 da liga. 11, pois não, é verdade. E isso é porque é uma liga, Benfica, mas a nossa liga é muito mais forte que a liga inglesa. Nuno, e lembra-te uma coisa, quando o Benfica... Trincão, não podes dizer essas coisas, depois eu começo-me a rir. Nuno, quando o Então, Benfica... se o Sarabia não entra na liga portuguesa, pá, esta liga tem que ser a mais forte da Europa. Calma, Nuno, reparem que o clube que ganhou o Fair Play foi o clube que conseguiu jogar contra uma equipa de 7 jogadores, não quis adiar o jogo, enfim, e ganha um prémio como se fosse o Imaculado, não é? Não, mas espera, mas em paralelo com isso, ajudou bastante o Darwin a conquistar o título de melhor marcador. Exatamente, o título de melhor marcador, claro. Festejaram como se não, como diz o outro, festejaram como se não houvesse amanhã. Mas, equipa essa que ao ganhar o prémio já avisou que se não forem respeitados, alto lá que vão ter que se ver connosco. Por acaso não sei quem Eu, por acaso, ao contrário de vocês, acho que foi bem entregue, porque penso que será tido o único prémio que o Benfica recebeu, portanto acho que é justo. Não, mas o Sarabia não entrar na equipa no 11 ideal, enfim, é a nossa liga. Isso é uma coisa que dizer que a Liga Portuguesa é mais forte da Europa. É igual. Não, claro. É a mesma coisa. Se um jogador como o Sarabia, que é titular da seleção espanhola, faz a época que fez, tem a classe que tem um jogador maduro, não cabe na Liga Portuguesa no 11, esta liga tem que ser fortíssima. Isto é uma interpretação, acho que é válido. Não, é totalmente válida. Totalmente válida. É daquelas coisas que só nós temos em Portugal. Alguns jogadores têm que aparecer lá na liga porque há que vender. O Mateus Nunes apareceu. O Mateus Nunes, por acaso, aparece. O Mateus Nunes aparece. E o Mateus Reis, acho que é o lateral esquerdo. Exato. Do 11 do ano. Eu fiquei tão mal disposto. Quem é que foram os centrais? Que eu não o Pepe. Estou a tentar descobrir, já te digo. Acho que foram o Pepe e o Bemba. Como fez o nosso Coates. Enfim, eu acho que... O Sporting entrou, faz Mateus Reis, Pedro Porro e Mateus Nunes. O Porto faz Diego Costa, Mbemba, Pepe, Vítor Ferreira e Otávio. Pois é, e o Taremi também. O Taremi igual. Também, acho que também está lá, no 11 do ano. É o Sport, é o Porto e o Sport. Já, sim. Essas coisas também valem o que valem, quer dizer. E a partir do momento que o Sarabia não entra, eu para mim acho que não tem qualquer tipo de... Vale pouco. Mas não o Ricardo Horta, porque aquilo tem que rolar, já está, mas entrou. O Ricardo Horta é importante. Bem, eu só quero dizer uma coisa que eu não disse há bocadinho, que não quero deixar de passar em claro, que é realmente o Palhinha. Desejo-lhe a maior sorte do mundo, que ganhe o dinheiro que nunca ganhou no Sport. Eu acho que ele também ganha, e concordo com o Nuno quando diz que é triste ele partir para o Fulham. O que é certo é que ele vai ganhar 3 ou 4 vezes mais do que ganhava no Sporting, e a idade que ele tem, ele ou ganha dinheiro agora ou não ganha mais, Nuno. Claro. Este é... Não, espera, mas eu entendo isso. Isto é a posição deles, não é? Por isso é que eu lhe desejo a maior sorte e o maior número de dinheiro que ele possa ganhar, porque é todo merecido. Podia não ter dito que não ter aceito, mas enfim, é uma questão de dinheiro. O João Palhinha deverá ter 28 anos, não é? É agora ou nunca, Fernando.
É agora ou nunca, é isso mesmo. E o dinheiro, pá, isto é a posição deles, não é? E muito bem. E muito Eu acho- bem, é uma pena, é um sportinguista, é um Sim, tem 26 jogador 26. Sim. Pois, mas, enfim, repare, ele pode fazer uma época ou 2 no Fulham e tem ali uma outra montra, não é? Também, não é? mas pronto, é um jogador que é muito defensivo. Epá, eu acho que é lindamente o dinheiro que ele vai receber, sobretudo, e que tenha a maior sorte e que o Fulham fique na primeira liga inglesa. Opa, é o que eu desejo, e que ele seja considerado o médio do ano. É o que eu desejo ao Palhinho. Não, totalmente. Epá, é daqueles Totalmente. jogadores pelos quais eu não desejo nenhuma lesão. Gosto muito dele. O Gonçalo Esteves foi o Gonçalo Esteves, não é? Sim, que se chama Foi para o Estoril. Foi emprestado ao Estoril. Estoril. Não é? Foi emprestado. Agora vai ter lá um treinador lampião. Vai ter lá um treinador lampião, é um facto. Mas eu esse empréstimo por acaso não percebo muito bem, mas Também não consigo. não, mas isso é porque eu falei com o Francisco, é porque nós queremos ajudar e dar espaço para crescer ao Ricardo Gaio. aos Gai, porque ainda está em fase É preciso jogar. de carreira e precisa de jogar, precisa de rolar. Está na dita cuja fase de maturação. Mas tipo aquela carne daqueles restaurantes já Agora, maturados. vocês estão aí a falar sobre as entradas e sobre aquilo que ainda não saiu. Eu acho que uma entrada que é fundamental é um ponta de lança. Nós estamos sem ponta de lança, Tu continuamos estás sem. maluco, ó Fernando, lá estás tu outra vez a desvalorizar. Estou, é óbvio. Eu lembro que nós fomos buscar um Papaz Dost que marca 32 golos, se não estou em erro, logo na época do início. Mas ele está traumatizado com o Sporting. E eu queria ver o Sporting a fazer uma tratação idêntica, porque... Não, o Bas Dost está livre, é um jogador livre. Foi Não, já está no meio do Trek. Já assinou. Já assinou? Pelo Trek, acho eu. Porque nós realmente continuamos sem um ponta de lança, não é? Mas se tiver estes jogadores todos estão no Sporting, mais do Verdis Trincão, o Ruben Amorim vai jogar de certeza com um ataque móvel. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas basta que um porro se lesione, basta que, enfim, não tens aqui muitas mais hipóteses, não é? Mas, Fernando, nós também não temos a capacidade que o Benfica e que o Porto têm, não é? O Porto deu agora 22 milhões por um central e ainda mais 500 mil euros por cada vez que o Porto seja campeão com ele, não é? Quer dizer, é massa, não é? O Sporting não consegue fazer essas habilidades. Não sei porquê. Pois, eu também não sei. Agora que não consegue, tenho a certeza. Agora não sei porquê, também não sei. Não sei porquê. Ainda bem. Eu acho que nesses casos é tipo, ainda bem. O Sporting deu pelo Vinagre 10 milhões de euros e 50% do passe. Portanto, eu não mas isso eu acho que tem a ver com outras coisas, mas pronto. Deu pelo Paulinho 15 milhões de euros, não é? Mas isso tem a ver também com estradas que são criadas nos circuitos e também se calhar vais ter o Verdis Trincão. Isto é assim, quer dizer, porque isto no futebol, todos nós andamos aqui há muitos anos e sabemos que não pode ser só filé mignon, não é? Repara, Mas também não podes levar a paras de carne 10 quilos de paras de carne por cada quilo de filé mignon. É porque senão o talhante é que ganha dinheiro. Mas e tens dúvida disso? Não, tenho dúvidas que querem entrar nisso. Eu acho é que os sócios do Sporting quiseram entrar nisso. E vivem felizes e contentes e ninguém não sei se vivem felizes ou contentes. Eu sou sócio do Sporting e tu és, o Francisco é. Não, mas eu não vejo ninguém. Não é? Todos os notáveis e os eruditos e que aparecem na televisão. Não vejo nada. Está toda a gente feliz e contente a subir um para o lado. O Sporting vende o Mateus no Mendes por 40 milhões. O Palhinha por 20. Já vamos em 60 milhões. Mais 20 do Leão. Mais 20 do Leão, ou 19, ou 15, enfim, isso não se sabe ainda, não é? Pronto, são 80 quase.
mais entrada na Champions. Enfim, eu não estou a ver que o Sporting esteja a passar por um momento de grande aperto financeiro. É óbvio que o Sporting está sempre, enfim, com uma dívida elevada à banca, mas não é não só estou uma a ver. dívida, tu não podes contar todas as épocas com o dinheiro que já antecipaste em épocas passadas. Esse é que é o problema. Dos direitos televisivos, etc. Eu Que já entendo. antecipaste, ou seja, tu algures no tempo e tens as VMOCs para comprar, tens jogadores para pagar, às tantas a coisa não sobra. Não sobra. E entre comissões que tens que dar, alguns deles, tens que dar a 2 empresários para vender um jogador. Eu tenho muita E a dificuldade. folha, e a folha salarial do Sporting, não é? Além da folha, mas eu tenho alguma dificuldade de entender como é que se precisa de contratar 2 empresários Pois. para vender um jogador de seleção. Não é o mijo na escada. Não é para vender o Ilori. Não é para vender o Ilori ao vinagre. É para vender um jogador de seleção. Precisas de 2. Alguém te dá um contrato de exclusividade ad eterno para um mercado sem nenhuma janela, sem nenhuma... Isto só me faz lembrar o Benfica, o Darwin e o Paulo Gonçalves. Sim. Só me faz lembrar. E nisso, eu, ao contrário de alguns sportingistas, não queria antes, não quero agora e não quero no futuro esse cambalacho. Bem, mas de qualquer modo, Tendo em conta que é um comendador, espero que siga muitos dos outros comendadores. Um dia acaba na justiça, perde a comenda, entrega a encomenda e tal. Pronto, é a minha esperança. Pode ser que o futebol um dia seja um bocadinho melhor. mas de qualquer modo não estamos a comprar assim a pacotes, que eu acho que já é uma evolução. Não, já não compras muitos a 2 milhões de euros. Já não compras... É que depois ganham dinheiro por ano esse jogador, não é? Já não compras o Purovic no último Claro. dia do O mercado a 2 milhões de euros. Já não compras. Não é uma Agora, evolução. compras, mas o Purovic custou 2 milhões de euros, o vinagre custou 20. Pá, mas Hoje, o problema disso é a soma, Nuno. O problema não, destas coisas todas é um de 20, um de 5, um de quando tu 2. somas o vinagre, quando tu somas o Paulinho, quando somas o Gaio, quando somas Sim. um conjunto de jogadores, Vai Não aos... foram. quando somas o treinador, quando soma... às tantas, é demasiada gente. Além disso, mas isso é apenas a minha opinião, eu acho que continuas a comprar jogador. Eu acho que na entrada desta direção compraste um conjunto de jogadores que disse mal a direção anterior ou saiu a mal, então compramos, não interessa, no matter what. Não nos esquecer que pagámos pelo Camacho 7 milhões de euros. É muita guita. Pagámos 2 pelo Ilori. É soma. O problema disso é a soma 7, 2, 5, 7, 2, 5. Não, e salários. O Claro, Ilori mais ganha apoio. 1 milhão de euros ano. Nós renovamos, o Sousa Sintra renovou com o Bataglia, que é um Eu dos sei. jogadores mais caros do plantel. Mas desde que está o Ruben, a verdade seja, justiça seja feita, essas coisas abrandaram muito. Os que falhas são muito menos. Verdade Muito. seja dita, os que Então, em falhas compras são muito menos. Falhaste no Vinagre, falhaste no Virgínia, No Paulinho. que não conta, falhaste no Paulinho, mas só entre o Vinagre e o Paulinho estão 40 milhões de euros. Está bem, mas também tens que ver a outra. Eu tento ser justo. Oitavos de final da Liga dos Campeões, primeiro lugar, segundo lugar. As coisas têm... Eu não esqueço isso. Agora, acho. Acho. Que antes tu compravas e não ganhavas. Certo, mas E agora... volto sempre a isto. O Varanda já falou o que aconteceu em 15, 16 ou ainda não? É que ele disse que ia falar na primeira eleição, que tinha umas coisas para contar, ainda não foi este mês. Não, ainda não foi este mês e não vai ser este ano. Não vai ser este ano. Então só volto a falar disto em 2023. Eu queria só aqui dizer, dar aqui mais uma chega, uma opinião muito minha, que eu acho que o Sporting, dos 3 grandes neste momento, é o que tem uma equipa mais estável neste momento, e uma equipa mais definida.
Eu diria que o Sporting já tem a sua equipa, vá lá, a 90%. Sim, sim. Se não houver aqui nenhuma saída, e mais uma vez, eu vou um pouco em contracírculo, eu acho que o Mateus Nunes não vai sair. Enfim, não vai sair se o Chelsea não chegar à frente com a cláusula, porque aí ele sai. Mas eu acho que ele não sai. Eu acho que dos três grandes, o Sporting é aquele que poderá estar em condições de dar início ao campeonato de uma forma mais estável. E o campeonato que nós temos de arranque não é nada fácil. Nós começamos no Braga, Fora. que é sempre um jogo difícil. Recebemos o Rio Ave em casa e vamos ao... Portanto, são aqui 9 pontos que são fundamentais logo ter no início. E eu acho que o Sporting está bem encaminhado, ou melhor encaminhado que os outros, para dar início a um campeonato de uma forma mais serena, mais estável, mais compenetrada e mais como equipa. E era isso que eu gostaria de ver. Era ter um início bom, um início auspicioso, porque não é fácil. É óbvio, é longo, o campeonato é longo e jogamos todos contra todos, mas as 3 primeiras jornadas do Sporting são intensas, muito duras. Mas enfim, eu ontem via isso e dizia que dos 3 grandes o Sporting se calhar é aquele que tem uma maior capacidade hoje para encarar este início. Porque o Benfica não se sabe bem, é tudo novo, mais um ano. O Porto vende aqui algumas peças-chave que tinha e não incorpora, portanto não está a fazer compras ainda, e o Sporting já vem fazendo compras, e eu acho que de uma forma, o Nuno disse isso, eu acho que de uma forma não que a comunicação social saiba, o Sporting tem, e o caso foi ontem, que adquire um jogador, quando a comunicação social alertou para o facto, ele já estava em Lisboa e já estava assinado. Portanto, eu acho que o Sporting está bastante cauteloso nas contratações que tem feito. Mais uma vez, a olhar um pouco, em meu entender, para o mercado nacional e para consumo interno, a substituir um jogador que sai para outro que entra. Morata substituiu a Leirinha, este agora substituiu o Pablo. Enfim, mas isto, confesso que não estou descontente com... Não, eu também não, e eu concordo contigo. Só que isso são características muito do Ruben Amorim. O Ruben Amorim forma ali uma equipa com 14, 15, 16 jogadores. O Ruben comanda. E aquilo é o núcleo duro dele. O Ruben comanda, e ainda bem. Exato, mas isso tem muito a ver com o Ruben Amorim. O Ruben Amorim não quer uma amálgama de jogadores, não quer vedetas. O Ruben Amorim, nesta fase da carreira dele, isto é o que eu acho, a idade dele, ele quer ter ali 15, 14, 16, não sei, quantos mais melhor, mas ele sabe que não pode ter 20 ou 22 ou 23 no mesmo nível, e ele quer ir à guerra e fazer ali uma equipa com aqueles 14, 15, 16 jogadores. Tem sido assim no Braga, nas épocas do Sporting, e vai voltar assim. E isso é o que eu concordo contigo. Dá alguma estabilidade ao Sporting. Por outro lado, é um jogador, é um treinador, tem um sistema de jogo muito vincado. Ele, quando vai buscar um jogador, sabe muito bem o que é que vai, da maneira como é que vai utilizar e da maneira como poderá potenciar. Porque eu acho que o Sporting, neste momento, está muito nas mãos do Ruben Amorim. E toda esta questão do mercado, e podíamos, eu cheguei a dizer na época passada, o Sporting irá arranjar uma equipa ou um plantel para se bater na Liga dos Campeões e ser candidato quando entra nos jogos e não sei o que mais. Eu acho que isso com o Ruben Amorim não vai acontecer, porque o Ruben Amorim sabe que não tem dinheiro para isso. O Ruben Amorim vai montar uma equipa forte, e aí estou contigo, uma equipa forte em que ele vai jogar os jogos para ganhar o Campeonato Nacional. Depois a Liga dos Campeões. Depende dos grupos de adversários, se calhar, e do que se for fazendo. E se o Sporting, na minha opinião, com este tipo de orçamento, passar sempre aos oitavos de final, eu acho que nós não podemos ficar descontentes. Não, isso não. É óbvio que não. É óbvio que não. Ele vai tentar ganhar o campeonato, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E é isso Por isso também mesmo é que eu te digo, eu não estou descontente neste momento com as contratações do Sporting,
Não está a defraudar a expectativa que eu tinha. Estou entusiasmadíssimo porque vêm 2 ou 3 jogadores de nome ou de uma outra liga, como foi o Pablo há um ano atrás. Enfim, eu espero sempre isso, mas ainda temos aqui um mês à frente. Mas para já, e olhando para o mercado interno e para a nossa liga, eu não vejo o Sporting aquém dos outros. Muito O pelo Sporting até dia 10, até domingo, eu penso que ficará com 97 ou 98% do plantel fechado. Vindo Francisco de Arincão, enfim, eu acho que poderá o Sporting ter aqui mais uma possibilidade de incorporar outros jogadores. Sim, mas é um jogador, não será mais. Mas enfim, não, eu acho que não vai ser muito mais, não. Eu acho que não vai ser muito mais. O Ruben Amorim tem este skill. O que me preocupa porque continuamos sem um ponta de lança. Não, claro, pois, mas isso eu disse há pouco. Não há um ponta de lança. Mas para arranjares um ponta de lança que faça 30 golos por época, pá, eu não estou a ver nenhum também, Mas, não é? mas espera lá, mas se ele fizer 10 faz mais que o Paulinho. Eu já não preciso de Tudo 30. bem. É que faça mais que o Paulinho. Lembra-te que o Sarabia fez 17, acho. Não, eu lembro-me só uma coisa. A época, a parte da época em que o Sporting mais resultados teve ou mais golos marcou Foi quando ficou com o contacto móvel. O Amorim resolveu importar o Paulinho para não o queimar mais e resolveu fazer aquele tridente móvel. Agora, eu acho que esse tridente não serve para todos os jogos, mas também acho que para esses jogos, para muitos desses jogos, não serve o Paulinho. Eu recordo que, mais uma vez, por casualidade, porque é sempre por casualidade, o Sporting joga em pleno inverno em Chaves. Não joga em setembro, não joga em outubro, joga... É isso mesmo que eu ia dizer, Nuno. Aquela coisa das bolas quentes, estás a ver, das bolas quentes. Repara, há jogos e há campos e há épocas do ano onde é preciso um ponta de lança, onde é preciso um base doce que não faz muito durante o jogo. Diz o outro, é preciso um pinheiro. Exatamente. Que é o jogo contra os Chaves em dezembro, é o jogo, se calhar, contra o Marítimo ou contra o Nacional. Em novembro, contra o Nacional, enfim. É esse tipo de campos e de épocas do ano em que não sei se te recordas, há 2 anos atrás, quando o Sporting foi jogar ao Nacional, como é que estava o estádio? Como é que estava o campo? O Sporting ganha, se não tenho erro, 1-0 lá. Sim. E aquilo era, acho que foi um bolo de pote. Era papa. Era, enfim, não era um campo. Mas eu acho que aí, fruto do sucesso, o Ruben Amorim conta com o Coates. Por exemplo. E o Santos Justo. Mas o Coates é muito bom em canto. Não, mas é o pinga-pinga, vai lá para a área. Mas aí é que nos vai fazer falta o Palhinha também. Claro, porque é um jogador de raça, de combate. E esses jogos faz falta. O Sporting não tem. Estar ali a partir perto. O Sporting à frente não tem um jogador que marque em jogo aéreo. Não tem. Não, mas também fizemos aos 4 e aos 3 golos, como o Nuno dizia, sem esse jogador. Certo, mas eu acho que em determinados jogos, eu concordo contigo. Do ano, é fácil tu marcares 3 e 4 golos. Noutras épocas do ano, ali no início da segunda volta, é muito complicado. Toda a gente está a tentar ganhar o seu pontinho, toda a gente está a tentar guardar-se. Jogos muito mastigados. Os jogos são muito mastigados no final da época, em que já ninguém, ou que muitas equipas já não têm nem a ganhar, nem a perder. Os jogos são muito mais abertos. E tem outros resultados que normalmente não terias. Já ninguém tem a ganhar. Entre acabar em 8º ou acabar em 12º é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, o que eu acho é que faltam modelos de jogo alternativos que tu possas dizer, eu não consigo ir por ali, vou ter que mudar para ir de outra maneira. E isso
Tu só tens para um modelo de jogo, porque o teu modelo alternativo não existe. Mas isso eu concordo com o Nuno Trincão. O Nuno Trincão disse, e repetidas vezes, eu acho que não há um programa que o Nuno Trincão não diga isto, o Ruben gosta de 13, 14 jogadores. Só porque é verdade. Certo, e eu concordo contigo, 13, 14 jogadores é aqueles que são para a vida. Porquê? Porque estão esses jogadores... É com um banco muito curto. Mas não é isso, Fernando. Mas... jogadores, depois lesiona-se um ou dois. Mas tu vê uma coisa, aqueles 3 ou 4 suplentes que têm, na cabeça deles são titulares. Portanto, ele tem ali uma gestão daqueles 14, 15, o que forem, em que são todos titulares. E são jogadores de alto rendimento todos. E a carreira dele foi assim sempre, no Braga e no Sporting. Ele tem ali aqueles jogadores que são todos de alto rendimento. Não é aquele suplente, nem nada. E depois aos outros não vai. Eu estou a falar do que vi até agora. Ele também há de ter outras equipas no futuro e há de ter outra maneira no jogo. Agora ele tem assim, será uma estratégia? Não sei. O que é certo é que tem funcionado desta forma. Visto com o Daniel Bragança, jogava 1 minuto, jogava 2, não fazia parte, era muito fácil, segundo esta minha teoria, ver que ele não estava naquele grupo. Não, concordo totalmente. Bom, totalmente de acordo. Força, é um Fernando. jogador que não vai ser emprestado, não vai ser vendido e vai continuar na equipa. Portanto, eu acho que Pode ser que este tenha mais oportunidades. É um jogador jovem e o Ruben Amorim terá a dar mais um. Claro. Pode ser que este seja o ano dele. Isto, antes de começar a época, também não sabemos, não é? Exatamente. Bom, e o tempo está mesmo a esgotar-se. Já não falámos sobre um assunto que o Fernando tinha trazido à baila durante a tarde. Fica para a próxima semana falarmos sobre o novo protocolo assinado entre Sporting e as claques. Portanto, isso fica para a próxima semana. Por hoje é tudo, por esta semana é tudo e para a semana certamente vamos continuar a falar sobre o Sporting Clube de Portugal e sobre a vida imediata dos Leões. Nuno e Fernando, obrigado por mais uma semana. Um abraço a todos. Para a semana a mais, 45 Obrigado minutos à Sporting. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Até para a semana.